Olá, Brasil Esportes no ar nesta quinta-feira, dia 19 de fevereiro de 2015. E com direito a olé, o Corinthians venceu o clássico paulista mais esperado do milênio. O Colo-Colo contou com a ajuda do Vitor para vencer o Atlético Mineiro por 2-0. Tivemos também estaduais, o Botafogo é o novo líder do campeonato carioca. Alívio para o Felipão, o Grêmio voltou a vencer. Também vamos falar de Champions League. Cristiano Ronaldo voltou a marcar após um mês. E também vamos falar da fantástica Copa do Nordeste. Ontem, a terceira rodada aconteceu. Vamos começar então falando de Libertadores, porque foi o assunto de ontem, é o assunto de hoje. Vamos conferir os resultados e os próximos jogos. Pelo grupo 1, o Atlas perdeu para o Santa Fé por 1-0. O Colo-Colo venceu o Atlético Mineiro por 2-0. Já pelo grupo 2, o Corinthians venceu o São Paulo por 2-0. E hoje o Danúbio joga contra o São Lourenço. No grupo 5, o Montevidéu goleou o Zamora por 3-2. E o Palestino perdeu para o Boca Juniors por 2-0. O Tigres venceu o Juan por 3-0 e o São José vai jogar contra o River Plate hoje às 11 horas da noite. Esse resultado de cima, volta por favor. Ele tá errado, né, André? O Tigres do México? Porque hoje que é dia 19. Mas a gente vai falar pra vocês. Vamos lá, próxima rodada. Pelo grupo 7, o Libertad joga hoje contra o Atlético Nacional. Tá certo que o jogo foi de madrugada. Ah, sim, então tá certo. E o Estudiantes vai jogar dia 25 contra o Barcelona. No dia 17, o Racing, venceu o Deportivo Táchira, a gente já disse. E ontem o Guarani empatou com o Sport Cristal por 2-2. Então tá aí todos os grupos. É o Guarani do Paraguai. Guarani do Paraguai. Eu falei o quê? É porque ali tá errado. Ah, tá. É isso aí. Mas então vamos falar do clássico paulista mais esperado, da semana, do milênio. E André, fazia muito tempo que eu não vi um clássico tão desequilibrado. Parece que o Corinthians, foi com a postura de que chegou para vencer e o São Paulo, vamos ver o que vai dar. O São Paulo foi para não perder, mas acabou perdendo. O Corinthians estava muito mais organizado. Eu acho que até melhor escalado do que o São Paulo. Por exemplo, o Michel Bastos, que é o meia mais regular do São Paulo, foi colocado na lateral. Então a escalação do Muricy não foi boa. Talvez até se ele tivesse escalado de uma forma correta, iria perder do mesmo jeito. O Corinthians mereceu a vitória em cima do São Paulo e 2-0 foi pouco. André, e o pior de tudo isso é que o São Paulo, ele conseguiu fechar o ano de 2014 com um time quase pronto, contratou 4 jogadores e até o momento o Muricy não tem o time ideal. Aonde que está o erro? Talvez esteja no próprio Muricy, na sua própria indecisão de montar a equipe. Mas isso não pode ser levado em consideração por causa desse jogo de ontem, porque o São Paulo perdeu talvez para a melhor equipe brasileira preparada para a Libertadores nesse momento. É isso aí. Vamos ouvir o que o Muricy disse após a derrota. E o Tite ontem tirou a coletiva para fazer elogios ao Jadson. Mas a gente tem que melhorar no quesito do adversário, fazer o adversário sofrer um pouco em relação a jogadas de profundidade, que isso é um problema que a gente tem sério. A gente não é pela Libertadores. Um clássico pode ser qualquer campeonato, mas tem que pegar um pouco mais, tem que diminuir um pouco mais. A segunda bola era deles, todas as bolas eram deles. Então a gente hoje realmente deixou muito a desejar. Ele jogou no São Paulo e jogou bem. Então não vamos esquecer. Ele está em uma outra etapa profissional, um outro momento, como todos os profissionais acontecem. Vocês mudam de veículo de imprensa também. E vocês não perdem qualidade porque mudaram. Não é? Só estou dizendo que cada um de nós sabe onde aperta o calo. Bom, é isso aí. Outra declaração, André, que está gerando muita especulação, é o que o Jadson disse após a partida, porque realmente o Sheik, ele derrubou o Carlinhos, jogada que originou o segundo gol do Corinthians. Ele disse, André, que pediu para os técnicos estrangeiros apitarem a Libertadores. Você acha que o Ganso está chorando demais? Não, eu acredito que ele está certo na reclamação dele.
Agora, atribuir isso à derrota do São Paulo, já são outros 500. O jogo estava 1-0. Poderia não sair o segundo gol e continuar 1-0. Eu não via no São Paulo condições do time chegar e empatar ou até virar essa partida. Poder de reação. A reclamação dele procede, mas ele não pode justificar a derrota do São Paulo por causa desse erro de arbitragem, não. Em relação ao Jadson, fica provada aí a diferença do trabalho dos técnicos. Exato. O Muricy não deu conta de fazer o Jadson acontecer na equipe do São Paulo. O Mano Menezes não deu conta de fazer o Jadson jogar no Corinthians. O Tite deu conta. E agora confira o Pronto Falei. As torcidas organizadas de Corinthians e São Paulo fizeram um pacto. E ontem não teve briga no Clássico. Só alguns problemas de patrimônio destruído. Onde a torcida do São Paulo ficou, as cadeiras foram quebradas. Porque os animais não dão conta de torcer sem causar algum dano ao patrimônio que pertence ao clube adversário. Mas eles não brigaram. Tanto na ida quanto na volta, foi tudo em paz. Tudo isso porque eles fizeram o tal do pacto. Então, antes, quando não tinha pacto, era guerra declarada. Fica provado que quando eles não querem, eles não brigam. E eles só brigam quando realmente querem. Pronto, falei. Primeiro intervalo aqui no Brasil Esportes e a seguir vamos falar da derrota do Atlético Mineiro para o Colo-Colo e, claro, vamos falar muito dos estaduais. Voltamos em 2 minutos. De volta ao Brasil Esportes e agora vamos conferir quem são os torcedores que vão aparecer no nosso programa nesta quinta-feira. Começando com a Adriele. Adriele é lá de Colombo, eu estou lá no fundo da Adriele. E ela deve ser aquela pequenininha também, ali, de chapéu. Foto, né? Valeu, Adriele. O Alex é lá de Macaúbas, Bahia. Ei, Alisson, pegando aí no fundo, né? Lá de Belém do Pará, valeu, Alisson. Cláudio e Cristina, lá de Goianinha, Rio Grande do Norte. Daniel Batista de Cuité, Paraíba. Ednardo e Juan Gabriel de João Pessoa, Paraíba. Hugo é lá de Fortaleza, Ceará, com a família dele. Jaciara é lá de Bananeira, Paraíba. E a Lívia, Baby e o Gilberto, eles são de Lagoa de Roça, Paraíba. Raí é lá de Campos Sales, Ceará. Aí, para você que deseja aparecer no nosso programa, é muito fácil. Basta mandar a sua foto com o seu nome e também o nome da sua cidade. Agora vamos falar de Atlético Mineiro, porque ele foi até o Chile e se deu muito mal. Vamos conferir os 2 primeiros gols. O primeiro gol quem fez foi o Felipe Flores, depois de um erro do Vitor, né? Com aquele famoso frango, né, André? Isso, exatamente. Aí no segundo tempo, aos 23 minutos, Paredes apareceu no meio da zaga e fez o segundo gol, 2-0. De acordo com o Levir Coupe, André, o Atlético Mineiro não jogou como deve se jogar em uma Libertadores. Você concorda com ele? Não teve espírito de Libertadores. Nenhum espírito. Até certo ponto. O primeiro tempo, na minha opinião, foi bom do Atlético Mineiro. Eu gostei do time no primeiro tempo. O segundo tempo desandou. Talvez pela alteração do Levir, tirando um homem de marcação e colocando um mais ofensivo, ele precisava empatar, o time perdeu totalmente a marcação no segundo tempo. E também o time um pouco desestabilizado por causa da falha. O time não estava preparado para tomar o gol. Aliás, ninguém se prepara para perder, para tomar gol. Então, isso que aconteceu com a equipe do Atlético Mineiro no decorrer da partida. Eu acho que sentiu um pouco o peso da partida, principalmente depois da falha do Vitor. Agora o assunto é Copa do Nordeste. Ontem vários jogos da terceira rodada começaram. Vamos conferir aqui então os resultados de ontem e os jogos de hoje.
Pelo grupo A, o Vitória venceu a América de Natal por 2-1 e o Confiança empatou com o Serrano. Já pelo grupo B, o Sport joga amanhã contra o Socorrense e só na sexta o Sampaio Corrêa contra o Coruripe. Pelo grupo C, o Salgueiro goleou o Motoclube 3-0. Pelo grupo D, o River empatou com o Fortaleza e o Ceará vai jogar só amanhã contra o Botafogo. E pelo grupo E, o Globo perdeu para o Bahia por 2-1 e hoje o CRB joga contra o Campinense. Então vamos conferir alguns jogos, começando aí com o Salgueiro, que venceu ontem. O Salgueiro venceu o Motoclube por 3-0. O Vitor Caicó fez o primeiro do Salgueiro. Depois o Paulo Júnior vai fazer o segundo. E o terceiro, Paulo Júnior também fez. Então, vitória do Salgueiro 3-0 diante do Motoclube. Salgueiro, líder do grupo com 5 pontos. O River empatou com o Fortaleza. O Cassiano fez o primeiro para o Fortaleza, depois o Wanderson vai fazer o segundo e aí o River vai reagir. O Fabinho vai fazer 2-1. Golaço. E de pênalti o Esquerdinha vai empatar a partida, 2-2. River e Fortaleza tem 5 pontos cada um no grupo. O Bahia venceu o Globo por 2-1. Glaubert fez o primeiro do Globo, depois o Max Biancucci vai garantir a vitória do Bahia. Ele fez os 2 gols da vitória do Bahia. 7 pontos, Bahia, melhor campanha até o momento na Copa do Nordeste. É isso aí, então, quem está liderando, André? Os grupos? O Bahia está liderando esse grupo, o grupo E, com 7 pontos. O Vitória e o América, os dois chegaram a 6 pontos. E os dois estão dividindo, neste momento, a liderança do grupo A. No grupo B, o destaque é que o Lanterna, nesse momento, é o Sport. Salgueiro passa a liderar o grupo C. E no grupo D, como eu disse, liderança dividida entre o River e o Fortaleza. Sei, vamos conferir então os resultados do Campeonato Gaúcho. Olha lá, ontem o União Frederiquense empatou com a Lajeadense 1-1. O Avenida ficou no 0-0 contra o Novo Hamburgo, o Aimoré também contra o Cruzeiro 0-0. O Veranópolis perdeu para o São Paulo por 1-0. O Brasil de Pelotas perdeu para o São José por 1-0. O Passo Fundo perdeu para o Grêmio. O Grêmio voltou a vencer 2-0. E o Juventude joga hoje contra o Caxias. E o Internacional só dia 1º, né, contra o Ipiranga. Então vamos conferir, né, o jogo do Grêmio. Grêmio que voltou a vencer, venceu o Passo Fundo fora de casa. Primeiro gol quem fez foi o Eraso de cabeça e depois o Pedro Rocha vai fazer o segundo. André, venceu, dá uma aliviada, mas ainda é cedo para a gente dizer, né, que o Grêmio pode melhorar nessa sequência de jogos, porque ele está em 5º lugar. É verdade, ainda é cedo, mas de qualquer maneira já é uma motivação a mais, né? Uma vitória fora de casa. O Filipão ontem estava tranquilo no vestiário, deu entrevista já com outro humor, jogadores também. E quem sabe depois de uma vitória você consegue, né, colocar o trem nos trilhos, né? Colocar de novo o Grêmio em crescimento no campeonato. Destaque de ontem, da rodada, foi que o líder perdeu em casa, o Brasil de Pelotas, o então líder, para o São José. E o São José passou a ser líder. E o Ipiranga, aí, que vai jogar com o Inter, só no dia 1º, está com um jogo a menos. Quando a rodada já estiver completa, ele tem a chance de pular para a liderança. Lembrando que o Ipiranga é do Paulo Baier, que até agora realizou 2 partidas e já fez 2 gols. Isso aí. Último intervalo aqui no Brasil Esportes e a seguir o assunto é Champions League, Campeonato Carioca e também Campeonato Goiano. De volta ao Brasil Esportes e agora o assunto é Campeonato Carioca. Dos 4 grandes, os 3 venceram. Os 3 venceram não, os 3 jogaram ontem. Vamos colocar aqui, o Nova Iguaçu perdeu para o Bangu por 3-2. A Friburguense perdeu para o Botafogo por 3-0. O Tigres do Brasil perdeu para o Madureira por 3-0. O Volta Redonda venceu o Fluminense por 2-1. Olha, o Vasco da Gama empatou com Barra Mansa em 1-1. O Bom Sucesso vai jogar hoje contra o Macaé, o Flamengo também hoje contra o Boa Vista e a Cabo Friense também hoje contra o Resende. E a dupla Bill e Jobson está dando muito certo. Ontem venceu por 3-0 o Botafogo, que é o novo líder. Então vamos conferir os jogos. Primeiro gol quem fez foi o Bill, né? Depois o Jobson vai fazer o segundo e o GG o terceiro. Então vitória do Botafogo, André.
E o Botafogo assumiu a liderança, né? Coisa Nesse momento, boa. na liderança do Campeonato Carioca. É isso aí, mais uma vez aí para vocês verem. Vamos conferir o empate entre Vasco e Barra Mansa. O Vitinho do Barra Mansa Golaço. vai abrir o placar. Que golaço, né? De fora da área. E depois o Rafael Silva vai empatar a partida. Então, empate entre Vasco e Barra Mansa. O Volta Redonda venceu o Fluminense por 2-1. O Hugo fez o primeiro para o Volta Redonda. O erro aí da zaga. Depois o Jean vai empatar a partida. 1-1. E aí o Adeilson vai garantir mais um para o Volta Redonda. Então, vitória do Volta Redonda diante do Fluminense. Primeira derrota do Fluminense no Campeonato Carioca, André. E o Volta Redonda chega à vice-liderança na classificação. E hoje o Flamengo, se empatar, ele tira o Vasco do G4. E agora o assunto é Campeonato Goiano. E o Goiás perdeu a primeira. Primeiro jogo, Grêmio Anápolis perdeu para Napolino. Cris fez o único gol da partida aos 44 minutos do primeiro tempo. O Trindade empatou com a Aparecidense. O William fez o primeiro e depois o Matheus Paraná vai fazer de pênalti esse aí. Então, empate entre Trindade e Aparecidense. O Goianésia venceu o Craque por 2-1. Primeiro gol foi o Assis que vai fazer para o Craque. E aí depois o nome do jogo, Nonato. Mais uma vez nome do jogo, né, André? Artilheiro do campeonato. É isso aí. O primeiro foi de cabeça e o segundo de pênalti. 6 gols marcados. E olha a surpresa da rodada. O Itumbiara venceu o Goiás por 1-0. O Romarinho fez o único gol da partida. E quem foi o principal nome dessa partida, né? Foi o Calaça? Rodrigo Calaça, que já jogou no Goiás, jogou no Sport Recife e também na Portuguesa. É isso aí. Vamos então registrar um pouco de torpedo, né, André? O programa tá tão movimentado, a gente precisa da sua participação aqui. É isso aí, ó. O Eberson e a Aline, de Campina Grande, na Paraíba, acompanhando nosso programa. É o Franci Mário... lá em Tocantinópolis também está ligado no nosso programa. Muito obrigado a vocês pelo carinho da audiência. O Vasco empatou com o pior time da competição. Recado aqui do Shalom de Carira, Sergipe. Obrigado, Shalom, pela sua participação. Boa quinta-feira para todos. Parabéns pelo programa. Vocês são profissionais e não torcedores. Everson e filha Júlia, de Colombo, Paraná. Um abraço aí pra galera de Colombo, Paraná, acompanhando o nosso programa. O que vocês acham da possibilidade do Ronaldinho Gaúcho voltar ao Mengão? Sou Paulo Santos, da cidade de Itapemirim, estado do Espírito Santo. Acho que não é bom. Na boa, eu acho ridículo. É porque um atraso, né, André? Ele foi demitido pelo Luxemburgo quando ele jogou no Flamengo. Exato. Porque ele levou mulher pro hotel, aí o Luxemburgo flagrou, teve câmera, não foi um negócio bacana a saída dele, não. E o prejuízo que ele deu pro Flamengo? Não. Uma ação na justiça milionária? Acho isso impossível acontecer. André, você acha que com o Pato e o Centurion o jogo seria diferente? Clevert, de Razinho, na Bahia. Acredito que não, viu, Clevert? Porque o problema do São Paulo, na minha opinião, maior é a parte defensiva. Defensiva, exato. André, boa tarde. Amigo, você acha que o São Paulo precisa mudar a postura de jogo se quiser realmente lutar por títulos nessa temporada? Ou o jogo de ontem pode-se dizer que foi uma falta de atenção ou excesso de confiança? Forte abraço do Fabinho Santana, do Jacaré, Minas Gerais. Ô, Fabinho, acredito que o jogo de ontem tem que dar méritos também ao Corinthians. O Corinthians estava jogando na sua casa e estava muito mais atento e organizado na partida. O São Paulo tem que continuar trabalhando. É isso, André. Vamos despedir. O programa foi tão rápido hoje, né? Vamos nessa. É isso. Agradeço a participação de todos vocês. Voltamos amanhã no mesmo horário.